E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games in Gears, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5 no nosso sisteminha aqui de do jogo Tetris. Olha só que legal, a gente já tá aqui com o nosso joguinho gerando peças aleatórias pra gente. Nesse caso gerou 2 L's, mas agora gerou um quadrado. A gente já tá então pronto pra poder criar, acho que a parte do sistema que mais eu quebrei a cabeça pra poder pensar num jeito simples de fazer, né? Assim, não ficou lá tão simples, mas eu acho que vai já ajudar bastante vocês, que é justamente fazer essas peças rotacionarem, né? Ainda vai ter algumas coisas que eu ainda tenho que corrigir, que ainda não achei uma solução perfeita, mas já vou mostrar para vocês pelo menos o início, e no próximo tutorial com certeza já devo terminar esse sistema de rotação, e aí a gente finaliza com o sistema de pontuação e game over aqui do jogo, tá ok? Então, bora lá ver, vamos abrir aqui o Paint de novo, meu amigo Paint, para poder me ajudar aqui a explicar para vocês qual que vai ser a lógica que eu vou estar utilizando para criar esse sistema de rotação. Vamos começar pelaquela peça que a gente desenhou primeiro, né, que é justamente aquele cara triangular. O que a gente fez na última aula foi definir um meio para essa peça e gerar as outras, para esse bloco, né, que forma a peça. Toda a peça é formada por 4 blocos, então a gente definiu um meio para ele como sendo sempre o índice 0, e todas as outras peças são posicionadas em função do meu índice 0, ok? E eu fiz isso justamente para poder facilitar depois a parte de rotação. O que a gente vai estar fazendo? Basicamente, quando eu apertar, sei lá, a tecla S ou a W, vou apertar a tecla W, aí eu vou fazer a rotação da minha peça. O que vai acontecer? Basicamente, ela estava nessa forma, quando eu apertar a tecla W, ela vai vir para essa forma aqui. Acho que é isso, eu não me lembro direito qual que é a notação, né, a forma, como que é feita a rotação da peça no Tetris. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu acredito, se eu me lembro bem, é dessa forma. Ele estava desse jeito, ele vai rotacionar e vai passar para essa forma aqui. A minha peça do meio, ela vai continuar sendo esse cara, e eu vou fazer as transformações todas em cima das outras peças laterais, tá bom? Mas se a gente for marcando aqui, peça por peça, por exemplo, essa aqui é a amarela, é o índice 1, essa roxa aqui é o índice 3 e essa aqui é o índice 2, foi isso que a gente fez basicamente, né? O índice 1 para a esquerda, o índice 2 para a direita e o índice 3 a gente jogou para cima. É basicamente isso que a gente fez, né? Se a gente for olhar bem nessa transformação, uma das maneiras que a gente pode estar fazendo ou pelo menos da forma que eu pensei, né? Na hora de rotacionar, o que basicamente eu fiz? Eu peguei esse índice amarelinho aqui, ó, e joguei ele para cima, correto? O índice roxo eu joguei ele para frente, olha só, e o índice vermelho eu joguei ele para baixo. Foi essa transformação que a gente fez. Eu cliquei no lugar errado aqui, tá ok? A próxima rotação seria o que? A minha pecinha aparecer dessa forma aqui, né? A próxima rotação dela. A do meio continua sendo a verde, e o que vai acontecer? A minha peça amarela eu vou jogar ela para baixo, ó, pro lado, desculpa. A minha peça vermelha eu vou jogar ela para o outro lado aqui, ela estava embaixo, ela vai passar para o outro lado. E a minha peça roxa que estava na frente vai passar para baixo. E a última forma eu vou voltar para a minha forma normal. Ah não, já tem essa forma aqui, né, que ela fica de lado, né, ela fica dessa forma aqui, ó, antes de voltar lá para o normal, né. E o que vai acontecer aqui? Basicamente a minha peça vermelha que estava atrás eu vou jogar ela para cima. A minha peça roxa eu vou jogar lá para frente. E a minha peça amarelinha que estava aqui atrás eu vou jogar lá para baixo. Nisso já dá pra gente ver um padrão bem legal. O que aconteceu? Toda vez que a minha peça estava aqui na frente, eu joguei ela para baixo. Toda vez que a minha peça estava aqui atrás, eu joguei ela para cima. Ó, pode ver, ó, a vermelha estava atrás, joguei para cima. A amarela estava atrás, joguei para cima. No caso aqui, ó, a próxima rotação, a roxa que estava aqui atrás, eu joguei para cima também. Então, por isso a gente já consegue ter um padrão que basicamente, se eu pegar a minha peça do meio e verificar qual que é a distância da minha peça no eixo X, por exemplo, aqui no meu caso, a distância da minha peça amarela no eixo X era menos 1, né? Ó, vamos pensar que esse cara aqui está na posição 0, esse cara aqui então está na minha posição menos 1. A que distância que eu estou dele? Eu estou a menos 1 metro, porque eu estou um metro atrás da minha peça 0. Então, na hora que eu fiz a transformação dela, quando eu apertei a minha rotação, ela foi para mais 1. Isso aconteceu todas as vezes aqui. Toda vez que a minha peça estava a menos 1 de distância, ela foi para mais 1 no eixo Y. Isso é uma transformação que a gente consegue fazer tranquilamente via um ifzinho qualquer. E quando a minha peça estava à frente, eu estava a mais 1 de distância, a minha transformação foi para menos 1 em Y. E houve essa correspondência aqui também no eixo Y. Olha só, quando eu estava aqui em mais 1 no eixo Y, eu fui jogado não para menos 1 no eixo X, mas sim para mais 1 no eixo X. Eu fui jogado para frente. Tá vendo isso? Olhando essa alteração, eu percebi que todas as outras peças do Tetris acaba acontecendo isso. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando lá com o Szinho, né? Eu tô com o meu S aqui. Se eu não me engano, tava assim. Vou até dar uma olhada aqui no código. Vamos abrir aqui o Tetris só para ter certeza como é que aquele S estava posicionado.
Abre o nosso querido Monodevelop. E olha aqui, vamos dar uma olhadinha. O S é qualquer um desses, né? Olha só. O I, o 0, né? Tá naquela mesma posição. O 1 tá pra trás dele e o outro tá pra frente e o outro tá na mesma posição e em cima. Beleza, então o X não é esse cara aqui, ó. O X, esse cara aqui não. Esse aqui ele ficou pra trás, é um que eu joguei pra trás. Esse daqui que é o cara, que é o centro dele. Então o centro está aqui. O centro está desse lado. Então quando eu fizer a transformação, vamos chamar esse cara aqui sendo 1. Esse daqui sendo o 2, vermelho. E o marrom é o 3. Tá bom? São os 3 índices que eu tenho. Então vamos fazer essa mesma transformação. Meu cara vai ficar aqui no centro. Quem estava à minha esquerda, eu vou jogar para baixo de mim. Então o laranja vai ficar aqui embaixo. Não é para cima, né? Desculpa. Quem estava à minha esquerda, eu jogo para cima. Quem estava acima de mim, eu vou jogar para frente. Então o meu vermelho vai ir para frente. Esse cara aqui, ele está para cima de mim, então eu também vou jogar ele para frente. E ele tá um para frente de mim, então eu vou jogar ele, acabar jogando ele um para baixo, não é? Ele tá para frente, eu jogo para baixo. Beleza. Então ele já vai ficar abaixo do meu carinha. Ele estava acima de mim, então eu vou jogar ele para frente. Para frente e para baixo, acabo saindo aqui. E olha só, eu fiz aqui a rotação da minha peça em forma de S com a mesma lógica, e isso aqui vai funcionar para todas. Só que, como eu disse para vocês, vão ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, no Tetris, se eu não me engano, a peça quadrada ela não vai ter rotação nenhuma. Acho que isso acaba acontecendo. E essa peça em S também, ela tem um padrãozinho, porque se eu for tentar voltar, olha só, estou nessa posição e agora eu vou tentar voltar ela com as peças que estavam ali. Então esse aqui vai ficar, o verde vai continuar aqui, né? E olha o que vai acontecer. O meu laranja que estava em cima, ele vai ir para frente, show de bola. O meu vermelho que estava à frente, ele vai ir para cima. Quem está à minha frente, ele é jogado para cima, não é isso? O cara que está na minha frente, não, é jogado para baixo, desculpa. Quem está na minha frente é jogado para baixo. E esse outro cara vai ser jogado para baixo e para trás de mim, porque ele estava na minha frente. Então o que aconteceu? Tá vendo que a minha peça ela se moveu nessa terceira rotação aqui dela? Ela acabou se movendo. Então esse aqui é um outro caso que eu vou ter que estar sempre mapeando. Porque quando for aqui no meu caso do S, eu não quero que ele se mova. Eu não quero que ele faça essa rotação aqui, né? Justamente por causa da disposição aqui das peças, né? O que eu quero que esse S faça é que ele vá para frente e faça essa rotação. E quando ele apertar de novo para ele rotacionar, ele volte para esse cara aqui. Então eu vou ter dois modos diferentes. Tem peças que eu vou conseguir rotacionar 4 vezes, aí não vai ter problema eu fazer isso daqui, porque ele vai voltar uma hora para a posição normal. Se eu continuasse rotacionando esse cara aqui, ele ia voltar a essa mesma posição inicial dele, mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele já volte na segunda, tá ok? Então eu vou ter esse caso, esse aqui é um caso específico, deixa eu contornar ele de preto. Esse é um caso específico. Eu vou ter peças que eu vou conseguir rotacionar 4 vezes. No caso é esse cara aqui também eu consigo rotacionar ele 4 vezes, né? Olha só, ele fica assim, depois assim eu rodo, ele vai ficar para frente, para baixo assim, e depois ele vai ficar, esse cara vai ficar para baixo, vai ficar assim, só 3, né? E depois ele fica assim. Não, é isso mesmo? Pá, joga pra cá, depois ele sobe, depois ele rotaciona de novo. Não, tá errado, um dos deles aqui tá errado, é esse aqui, ó. Assim. Aí eu jogo pra baixo, assim. Aí, esses são os 4 modos que ele pode ficar. Tá vendo? E fica todos na mesma altura, entre aspas, tá? Não tem essa transformação de altura igual teve com esse cara. Beleza. No caso da minha reta, eu também vou ter só 2 posições pra ela. Não vou ter 3 coisas diferentes. Ou ele fica assim, ou ele fica assim. Entendeu? Ó, ele vai passar de um pro outro aqui só. Beleza, então eu tenho esses 2 que são casos onde eu posso mudar 4 vezes. Tenho esses 2 que eu posso mudar 2 vezes. E vou ter o quadrado que eu não quero que ele faça rotação nenhuma. Porque se eu fizer o esquema da rotação, ele na primeira já vai mexer. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui também. Ó. Laranja aqui, amarela aqui e roxo aqui. Só para ter aquele padrão, né? Então ó, o meu verde continua. O laranja, que ele estava à minha frente, eu vou jogar ele para baixo. Então o laranja vai vir para baixo. O roxo é laranja, desculpa. O roxo que estava abaixo de mim, eu vou jogar ele para frente. Não é isso? Não, quem estava abaixo de mim eu jogo para trás. Isso. E o cara que estava abaixo de mim,
e que estava à minha frente, eu vou jogar ele para baixo e para trás, tá vendo? Ó, eu mudei a posição aqui das minhas peças, elas não voltaram para a mesma posição também. Então eu não vou mexer hora nenhuma aqui com o meu quadrado, vai ser como se ele estivesse sendo jogado para trás. E se eu continuar fazendo isso, ele vai ser jogado depois para cima, depois para baixo, aí finalmente ele vai voltar para cá, né? Essas peças aqui vão estar sempre se movendo, depois elas vão vir cá para cima, essas duas aqui, né? Então, daqui para cá, depois vai para cima, vai ficar muito esquisito. Eu até posso deixar isso acontecendo ali para vocês verem que realmente acontece, tá? Mas basicamente eu tenho esses três casos. Eu vou ter peças que vão mudar 4 vezes, peças que vão mudar 2 vezes, que é o caso aqui da minha linha e do meu S, e eu vou ter o meu quadrado aqui que não vai mudar nenhum. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque esse aqui faz 2, esse aqui também faz 2, o L faz 2. E essas aqui 7, né? 7 peças, 5, 6, 7. 7 pecinhas, então todos os casos dela estão aqui. A gente vai passar isso então via código, como é que a gente vai fazer essa rotação da peça, tá bom? A lógica que a gente vai estar implementando vai ser sempre testando lá com o X, dependendo da posição que ele esteja no eixo X, eu vou jogar ele no eixo Y, ou para cima ou para baixo. E dependendo da posição que ele esteja no eixo Y, né, da distância que ele esteja da minha peça central no eixo Y, eu vou jogar ele para frente ou para trás no meu eixo X. Vai ser essa troca que a gente vai estar fazendo com a nossa peça, tá bom? Então eu vou criar aqui a princípio a minha function. Eu já vou criar essa funçãozinha aqui, ó. Function gira peça. Bom, vamos girar a peça. Gera, não, é gira. Agora eu quero girar, rotaciona. Rotaciona é melhor. Rotaciona peça. E o que eu vou fazer? Acho que aqui eu posso fazer a transformação. Vai ter casos em que eu não vou conseguir rotacionar. Então seria bom que eu não perdesse as informações da minha peça. Não é? Seria bom isso. Então aqui nesse cara eu vou passar como parâmetro justamente a peça que eu quero estar rotacionando. Vai ser um parâmetro que eu vou passar para ele. Peça é uma peça, ela é sempre um vector 2 aqui, né? Minha peça atual é um vetor de vetor 2. Esse vai ser o tipo dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria ideal eu passar. Por enquanto não, acho que assim, só passando a peça já vai estar ok. Eu vou colocar aqui então agora algumas características a mais na minha peça, né? Eu estou desenhando a peça aqui embaixo, tá bom? Eu vou criar aqui, para eu saber quantos modos eu posso mover a minha peça ou não, eu vou criar duas variáveis aqui. Vai ser a variável modo, vai ser o inteiro. Vai ter peças que vão poder ter 2 modos e peças que vão poder ter 4 modos e peça que não vai ter modo nenhum, que é aquela quadrada, eu não posso mexer ela de jeito nenhum. No caso da de 2 modos, eu vou fazer só uma ida e volta. Então eu vou criar uma variável chamada volta aqui também. E pode valer 0 e 1 ou pode valer booleana, né? Eu posso ir para frente ou então voltar. Então vai ser voltar o nome da minha variável. Voltar, booleana, quer dizer, se eu tô, quando eu estiver voltando, eu vou pegar o valor da minha variável e fazer a operação inversa, né, automaticamente. E no modo eu vou dizer se ele vai fazer isso 4 vezes ou vai fazer isso 2 vezes. Na segunda ele volta com o valor que ele estava anteriormente. Acho que assim está ok. Vou salvar aqui, eu vou precisar dessas variáveis. E aqui eu vou dizer justamente qual é o modo da minha peça quando eu estiver gerando a minha peça. Eu vou falar, por exemplo, essa daqui é a minha peça triangular. Então, no início, todas as peças vão ser do modo 4. Tá bom? O modo vai receber 4. Nas peças que são o S, eu vou colocar ela como sendo o modo 2. Essa daqui só posso fazer 2 alterações nela. Essa outra aqui também. Essa daqui é o L, essa daqui é o L também. Essa daqui é o quadrado. O quadrado vai ser modo 0. E o último aqui é a linha reta, né? A linha reta vai ser modo 2 também, eu só posso ter 2 alterações para ela. E toda vez que eu começar, automaticamente também a minha variável voltar, ela vai começar valendo falso, porque eu não estou voltando ainda, eu estou só começando com a minha peça, então ela vai começar valendo falso para todo mundo. Tá bom? Independente da peça que eu gerar. Então sempre que eu gerar uma peça nova, eu vou saber qual modo que ela pertence. Modo 4 geral, modo 2 para as peças que tem esse modo 2, né? São essas 3 aqui que podem ter o modo 2. Perfeito. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar nossa funçãozinha aqui realmente de rotacionar a peça. Como que ela vai funcionar? Basicamente, eu vou ter que ter um inteiro para poder receber justamente a distância que eu estou no eixo X e no eixo Y. Né? Então vamos criar a var aqui. Vou chamar ela de X mesmo, vai ser um inteiro para receber essa distância que eu estou da minha peça. Tanto no eixo X quanto no eixo Y. E eu vou percorrer a minha peça e vou fazer as alterações nela. A princípio, vamos fazer dessa forma.
Então vou fazer um for aqui. Só que essa alteração pode ou não ser concebida. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável auxiliar aqui, aux peça, que também vai ser um vector 2. A gente vai fazer as alterações em cima dela, mais ou menos a lógica que a gente implementou aqui na hora de desenhar na tela. Lembra? A gente fez aqui a desenho de tela, cadê? Na hora de desenhar a peça. Isso, a gente fez aqui uma tela auxiliar. Se desse tudo certo, a gente preenchia a tela auxiliar com a tela nova. Tá bom? Então vai ser isso também que a gente vai estar fazendo. Só que os vetor 2 aqui, eu fiz alguns testes e eu percebi que eles trabalham mais ou menos como... Na verdade, todo vetor que a gente cria aqui, ele trabalha como se fosse um ponteiro, né? A gente sempre tem que criar um novo... A gente cria um novo endereço de memória para armazenar a quantidade de pontos no vetor que a gente quer estar alterando, né? Como eu vou fazer essas alterações aqui várias vezes, o ideal é que esse vetor seja um vetor diferente mesmo. Eu não vou associar diretamente o vetor da minha peça a ele. Eu vou criar um vetor novo e nesse vetor novo eu vou colocar os valores da minha peça. Tá bom? Então no meu auxiliar eu vou criar um novo vetor 4 para ele. Tá bom? Então ela vai ser uma variável do tipo vetor 2. Um vetor de vetor 2 que vai ter 4 posições. Na minha posição 0, eu vou receber um novo vector 2 aqui. Onde o eixo X dele vai ser justamente aqui a minha peça no índice 0, o eixo X, e a mesma coisa para o eixo Y. Bom, eu vou criar um novo endereço de memória e vou colocar isso aqui dentro, para que caso eu tenha que fazer a minha peça voltar ao normal, ou melhor, não faço alteração nenhuma na minha peça, né? Tá ok. Se eu precisar colocar a peça de novo, eu vou pegar esse valor todo da minha auxiliar peça e jogar dentro da minha peça nova. Por isso que eu estou fazendo isso, tá? Para não ter nenhum erro também. Então eu vou fazer isso para as 4 posições da minha peça. Os blocos, né, que formam a minha peça. Então, para a posição 1, 2 e 3. Aqui também 1, 2 e 3. Mesma coisa aqui. 1, 2 e 3. Então agora eu estou clonando de verdade meu auxiliar peça desde o início. Ok. E agora sim, eu vou entrar aqui dentro, vou criar uma variável para poder percorrer o vetor. Então var i do tipo inteiro. O i vai começar recebendo 0. Enquanto o i for menor que a minha variável auxiliar peça.length, L é maiúsculo, né? Length, acho que é dessa forma, i mais mais. E aí o que eu vou fazer? Basicamente, primeiro eu vou testar qual que é o modo da minha peça. Se ela for modo 4, eu não preciso fazer nenhum outro teste. Eu vou vir aqui e vou fazer o cálculo. Eu vou pegar... Como é que vai ser o cálculo? Vai ser o meu x. Ele vai receber a distância que é a minha peça. Vou começar da peça 1, né? A peça 0 eu não preciso nunca mexer com ela. Vou mexer do vetor 1 para baixo. Tá bom? Do meu índice 1 para baixo. Então vou começar o meu i também aqui dentro do 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu vetor, a posição do meu x seja a posição em y do meu índice 0. Não é isso? A posição em y do meu índice 0, qual a posição que ele está, e o x, se eu só olhar aqui de novo, o meu eixo x, ele vai ser o y, a distância que eu estou é um valor normal, então eu estou aqui, a minha peça está em 0 no eixo y, tá, ok? E a minha peça 1, eu estou entrando dentro da minha peça 1, vetor do índice daqui da minha peça 1, deixa eu pensar aqui direito o que eu quero fazer, tô ficando doido já. Aqui é tudo y, coloquei tudo errado aqui, ó, y, y, y e y, então ia dar tudo errado ali, depois eu ia ficar me perguntando por quê, né? O índice aqui é o x e aqui é o y da minha peça. Beleza. O novo índice x da minha peça é a posição que a minha peça anteriormente estava em y, né? A posição da minha peça, a distância que eu tô da minha peça original em y. Então eu vou colocar aqui mais, né? Ali eu não inverto o sinal. Se eu estava acima no eixo y, eu vou para frente no eixo x. Então eu vou colocar um mais aqui. A posição vai ser a distância que eu estava. Então vai ser a peça 0 no eixo y. Ah, não, mas aqui é a peça S no eixo x, né? A posição que eu estava também. A minha peça 0 está no eixo x. Eu quero aquele eixo x da minha peça 0, né? O eixo y, desculpa. O y vai ser aqui, ó. A distância que eu estou no eixo y é justamente a peça 1. A peça 0, né? Menos a peça 1. É isso? Vamos olhar aqui no Paint, só para a gente matar essa dúvida. Olha só. Estou testando a nova posição dessa peça aqui de cima.
bom? Ela estava no eixo Y 1 e no eixo X é 0, ela está no mesmo X que a minha peça central. Bom, então a conta que eu vou estar fazendo ali é o seguinte, ó, a posição da minha peça central no eixo X é 0, mais a posição da minha peça no eixo Y é 0 também, menos 1. Ah, não, então aqui não pode ser menos 1 não, né? Tem que ser o contrário aqui, ó, é a posição que eu tô, aqui é o I, desculpa, menos a posição que eu tô querendo saber a distância que eu tô. Aí eu vou ter realmente a minha distância, né? Eu tô 1 menos 0 vai dar 1. E eu vou ficar então no eixo X, na posição 0 mais 1, X vai valer 1. Beleza. E o eixo Y é o contrário. O meu novo eixo Y, ele sim vai receber um menos aqui, porque eu tenho que inverter o sinal. A gente viu isso aqui agora, né? Ó, quando eu estou no eixo X eu estou para trás, eu vou ser jogado para cima. Ou seja, eu estou em menos 1, eu vou ser jogado para mais 1, então eu estou invertendo o sinal. E aqui vai ser X, e aqui também vai ser X. E eu quero estar no mesmo Y que o meu objeto, menos a distância que eu estou dele no eixo X. Tá bom? Da minha peça no índice 0. Acho que é dessa forma. Se for o índice 4, vai ser dessa forma. Agora, se o meu índice não for 4, else. Vamos pensar então agora que o meu índice ele é o 2. Tá bom? Se o meu índice for o 2, o que vai acontecer? Eu vou também ter que testar o modo que eu estava. Então, se eu tiver... O modo não, né? O voltar, né? Se eu não estiver voltando, se eu não estiver na hora de voltar, eu vou fazer da forma correta. Da forma igual a da que está de cima, né? Ó, vou fazer dessa mesma forma. Beleza. Contudo, se eu estiver voltando, ou seja, se eu não tiver... se eu estiver voltando a minha peça, né? Essa variável que estiver valendo true, que vai acontecer aqui também, que eu vou inverter o sinal dela, né? Depois que eu fizer a alteração, voltar vai receber... eu sempre vou ter que fazer isso, né? Então eu posso fazer até do lado de fora. Se o modo for 2, depois que eu fizer tudo, eu pego o meu voltar e faço ele receber o contrário dele. Assim, quando o meu voltar estava valendo true, da próxima vez que eu apertar a tecla espaço, o voltar vai estar valendo falso, eu vou fazer a parte aqui de baixo, né? E o que é a parte aqui de baixo? Basicamente, é só inverter aqui, ó. O X ele vai voltar para onde ele estava, então é só colocar um menos, ele vai voltar para a posição que ele estava anteriormente. E o Y eu vou colocar um mais para ele voltar para a posição que ele estava anteriormente também. Tá ok? E se o modo for igual a 0, ele simplesmente não vai fazer nada. Eu poderia até já sair logo aqui de uma vez, mas eu vou deixar dessa forma para a gente poder ter pelo menos uma noção do que vai acontecer, né? Então a minha variável aqui, rotacionar a peça, eu vou chamar ela dentro do meu update. Meu update está cá embaixo, cada vez mais embaixo o update. Cadê você? Tá aqui, ó, update. Vamos lá. Se input.getKeyDown, dessa vez vai ser só quando eu apertar uma determinada tecla. A tecla que eu falei é a W, né? Então se eu apertar a tecla W, eu vou rotacionar a minha peça. Rotaciona a peça mesmo, deixa assim do jeito que estava. Vou rotacionar quem? A minha peça. Aí agora é mais importante de tudo, né? Eu preciso sempre definir para ele qual vai ser a peça, vai ser a minha peça atual. O carinha que eu quero estar rotacionando é o parâmetro que a gente está definindo. Só que toda vez que eu faço qualquer alteração aqui dentro do meu jogo, né, eu tenho que fazer a minha peça também ser alterada, senão vai acontecer um negócio bem doido. Porque eu estou fazendo com que a minha peça atual abaixe, faço um monte de coisa aqui, eu movo o bloco menos um para o lado, para o outro, né, eu estou movendo ele para a lateral e estou também fazendo o bloco descer. E hora nenhuma eu estou repassando essa informação aqui para a minha variável do bloco inicial, né? Eu estou fazendo essas alterações só na tela. Então a minha peça atual ela vai nascer com um determinado valor e vai morrer sempre com aquele mesmo valor. Agora a gente vai fazer também com que a cada alteração que eu faça eu possa passar esse valor para minha variável peça atual, né? Vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, só para passar esse valor para ela também. Aí sim a minha função de rotacionar a peça vai funcionar. Vamos chamar ela de function. Eu tenho que passar uma alteração no eixo X e no eixo Y para ele. Então vou chamar ela de atualiza peça, onde eu vou passar quanto que eu vou atualizar no eixo X e no eixo Y. Quando eu estiver descendo com a minha peça, eu vou dar só um menos 1 no eixo Y. Quando eu estiver movendo ela para a esquerda ou para a direita, eu vou passar a direção que eu estou movendo a peça no eixo X. Então vou ter dois inteiros aqui, né? X do tipo inteiro e Y do tipo inteiro. São os dois parâmetros que eu vou ter que estar passando. E o que ele vai fazer? Basicamente ele vai varrer todo o meu vetor aqui da minha peça, né?
Então é legal eu passar a peça também, vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou passar qual é a peça que eu quero estar atualizando. Vou fazer do mesmo jeitinho. A peça que eu quero estar atualizando. Aqui eu já não preciso criar como é que fala? No princípio eu vou atualizar a peça direto. Estou passando o valor da peça, então eu vou vir aqui e vou atualizar o valor dela mesmo. Então a minha peça no índice I, aí eu vou começar do zero, tem que alterar todos os blocos dela, né? O índice I vai receber o valor que ele tem mais o quanto que eu quero estar alterando no eixo X e Y. Então vai ser mais um vector 2 X e Y. Assim eu vou fazer a alteração dentro dele. Eu vou passar aqui o valor, por exemplo, eu passo 0 para o eixo X e menos 1 para o eixo Y. Então ele vai somar o valor que eu estava lá no meu vetor 2 da posição 0, dentro do meu for aqui, né? Ele vai somar 0 no eixo X e menos 1 no eixo Y. Então eu vou jogar a peça para baixo. Assim eu vou acompanhar todo o valor dela sempre e sucessivamente em cada índice do vetor. Quando eu passar 0 no eixo X e 1 no eixo Y, ele vai fazer a mesma coisa. Vai passar mais 1 aqui e 0, ele vai jogar a peça para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor que eu passar no eixo Y. Então eu só preciso dar um atualizar peça aqui. Quando eu estiver descendo ela, vamos colocar aqui o desce bloco, né? Eu tenho no meu desce bloco ok. Então quando eu retornar true aqui, né, antes de eu retornar true, eu já posso vir aqui e gerar minha peça, e girar, né, a minha peça atual. É ela que eu vou estar trabalhando aqui, ó. Peça atual. Eu quero jogar ela para baixo. Então ao meu atualizar a peça, eu vou passar a peça que eu quero, 0 no eixo X e menos 1 no eixo Y, tá? Dentro da minha rotina aqui mesmo de descer o bloco, eu vejo se está ok. Se eu puder realmente descer o bloco, ele vai chegar até aqui no meu retorno true. Só que antes disso eu vou atualizar o valor da minha peça. Já quando eu estiver movendo o bloco, se no final das contas o move bloco for ok, então eu também vou chegar aqui antes do meu retorno true aqui do meu move bloco, vou passar 0 no eixo Y, eu vou passar a direção que eu quero estar movendo meu bloco, né? Ó, meu bloco ele vai para a esquerda, vai para a direita, é aqui que eu estou fazendo a alteração dele, então também eu tenho que só passar qual é a direção que eu quero que ele altere, e beleza, acho que assim vai funcionar. E para a gente ter pelo menos uma noção de onde que está o meio da minha peça, vamos colorir ele também de uma forma diferente. Cadê a funçãozinha que colore os blocos? Aqui, ó. Esse cara aqui colore os blocos. Vamos criar uma nova cor aqui, ó. Que vai ser o verde. Pode ser o verde. Green. E o que que eu vou procurar? Basicamente eu vou procurar... Cadê minha peça aqui? Minha peça atual. No índice 0. Ela é um vetor 2, então eu posso perguntar se eu achei alguém que seja vector 2 com esses índices aqui, né, ó, que eu estou passando, o Y e o J. Se a minha tela naquele índice for igual ao índice da minha peça 0, eu vou pintar de verde, tá bom? Independente se ele seja 1, 0 ou menos 1, no caso vai ser sempre 1, né, porque onde eu tenho uma peça eu estou colocando 1, show de bola. Se aquele vetor 2 bater, né, as coordenadas x e y bater com a coordenada que eu tenho x e y na minha peça índice 0, que é o meio da minha peça que eu estou tentando descer ela ou fazer qualquer coisa com ela, né, então vai pintar de verde. Acho que assim já vai dar certo. Só para ver se está colorindo mesmo. Vamos apertar aqui o play. Temos o erro. Aux peça. Deixa eu olhar aqui de novo o erro. 44, linha 13. Na linha 44. Eu escrevi alguma coisa errada, com certeza. 44, na linha 13. Aux peça. Eu não tenho aux peça aqui. Eu tenho só minha peça normal dentro dessa minha rotina, né? Então, acho que agora vai dar certo. Vamos dar pra cá. Eu alterei dentro do for, mas não alterei fora. Beleza. Vou apertar aqui o PlayStation e vamos ver. Ah lá, o meio da minha peça está aparecendo ali realmente. Só que se eu apertar o espaço agora, ele não vai fazer nada. O espaço não, é o W. Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu só estou alterando os índices lá do meu vetor. Eu estou aqui vindo aqui e alterando os índices do meu vetor. Rotacionei a peça, alterei os índices dele, mas eu não fiz nada para poder desenhar a minha peça. Eu preciso mandar desenhar de novo. Então eu vou vir aqui, vou mandar desenhar a peça também. Dá um Ctrl S. E vamos ver se depois que eu mandei desenhar, se eu apertar a tecla W, se eu não tiver errado aqui, né, ó, se ele vai... Ah, não está funcionando ainda. Vamos ver por quê. Qual que vai ser o problema aqui? Show de bola, eu mandei rotacionar a peça, eu mandei mesmo. Deixa eu só olhar aqui. Se eu apertei a tecla W mesmo, lá no meu input.getKey, down, rotaciona a minha peça atual. Beleza. Estou tentando rotacionar ela. Vamos ver só se deu algum erro aqui nas minhas contas então.
É simples, é só olhar o vetor da minha peça atual. Vou tirar aqui o Maximize on Play. Vou ficar de olho aqui nele. Já está aberto aqui já, né? Então vamos ver quais valores que ele está assumindo ali. Quando eu apertar a tecla W, ele vai ter que mudar os valores que ele tem ali, ó. Então apertando a tecla W, ele tá fazendo aqui o meu voltar. Então ele está entrando dentro daquela minha rotina de alguma forma. Só que ele não está fazendo alteração nenhuma. Vamos só ver então por que ele não está fazendo alteração nenhuma. Show de bola. Se o modo for igual a 4, ele entra aqui e faz essa alteração. Mais uma vez, né? Eu fiz a alteração no X e no Y, no X e no Y, só que em nenhuma hora eu peguei a minha peça auxiliar e passei essa alteração que eu fiz, né? Então aqui de baixo, eu posso colocar aqui, ó, auxiliar peça, no índice que eu estou caçando ele, vai receber um vector 2, justamente com aqueles novos X e Y que eu determinei. X e Y, X e Y, e aqui também X e Y. São as 3 vezes que eu posso estar alterando e gerando um X e Y diferente. Depois disso, eu ainda vou ter que pegar a minha peça que eu passei como parâmetro e ela vai receber justamente essa alteração. A princípio, vamos fazer dessa forma, tá? Ela vai receber o cara que eu alterei. Então, todas as alterações que eu fiz estão guardadas nessa minha variável, eu vou guardar ela dentro da minha peça. E depois eu desenho a peça para ver se está ok também. Vou apertar aqui o play. E agora sim, quando eu apertar a tecla espaço, ele vai ter que rodar esse trem. Espaço não, é W, né? Ainda não tá rodando. Ô, maninho, não faz comigo não. Deixa eu tentar jogar isso aqui direto na minha peça atual. Deixa eu ver se vai dar algum efeito. Pode ser pelo fator de eu estar passando ela como parâmetro, né? Ela cria uma variável diferente para aquilo. Deixa eu jogar a peça atual, vamos ver se vai dar certo. Vai. Mas olha só, isso aqui eu tinha esquecido. Olha só, eu estou passando aqui agora então diretamente para minha peça atual. A gente vai fazer algumas coisas aqui dentro depois que a gente vai ter que trocar isso, tá? Eu estou passando um parâmetro, só que esse parâmetro ela é uma variável que ele cria naquele determinado momento para poder executar essa função, tá bom? E ela não tem relação nenhuma com aquela outra variável que eu estou passando, né? Eu teria que retornar, teria que ser uma variável, uma função que retorna um vector 2, para aí sim eu conseguir atribuir um valor pelo return, né? Aqui direto eu vou ter que acessar então a minha variável global que eu criei, né? A variável peça atual para colocar o valor dentro dela. Então realmente isso aqui se comporta, né? Como se fosse um ponteiro. Ele aponta para o endereço de memória. Ele cria um endereço de memória novo aqui para poder guardar a peça que eu estou mandando como parâmetro. Tá ok. Deixa eu só então fazer uma coisa. Porque aqui na hora que eu estou desenhando a minha peça, daquele primeiro formato que a gente fez, né, para poder gerar, quando a gente gerava a nossa peça e desenhava ela, eu não tinha nenhum cara com índice -1 na minha tela. Agora não, agora eu tenho uma peça com índice com um monte de índice 1, desculpa, na minha tela. Eu estou rotacionando ela e eu estou fazendo com que aqueles índices 1 anteriores ainda continuem na minha tela. Eu preciso de alguma forma apagar eles da minha tela para poder desenhar a nova peça, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na hora de desenhar a peça e limpar primeiro. Vou vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um for aqui também, de desenhar, não dessa forma, né? De desenhar pode ser eu desenhar a peça mesmo. O que eu vou fazer? Na minha tela auxiliar, eu estou percorrendo ela aqui só para guardar os valores, né? Então vou ter que percorrer de verdade a minha tela auxiliar e onde estiver valendo 1, eu vou passar a ser -1. Então, vamos copiar aqui. Vou colocar aqui para manter minha variável i, que eu já estava utilizando ela. Então eu vou percorrer toda a minha tela. Fechar os dois for aqui. Perfeito, eu vou percorrer toda a minha tela. E se por acaso eu encontrar um cara valendo -1, ou valendo 1, desculpa, no índice JI, né? J é a largura, I é a altura. Se eu encontrar alguém valendo 1, aquele índice da tela vai valer -1, para poder limpar aquele valor antes de desenhar uma nova peça na tela, né? Já que eu vou fazer o desenho todo utilizando aqui os valores que eu tenho dentro da minha peça atual. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui, ó. O IJ vai receber -1 para eu limpar aquela tela. Então antes de começar a desenhar a minha peça, na minha função desenhar peça, né, eu vou primeiro limpar toda a minha tela de todas as peças que possam existir, né? Todos os blocos valendo 1.
Todo mundo que eu encontrei, eu pinto de -1 e depois eu consigo fazer isso aqui direito. Então, vamos lá. Vamos apertar aqui o play. Vou até dar um maximizar play aqui se eu conseguir, né? Dar um pause e voltar só para poder ficar grande. Agora quando eu apertar a tecla W, ele não tá limpando ainda. Ô, lenha só. Deixa eu ver. Eu salvei? Eu não salvei. Faltou salvar. Tava asterisco ali ainda. Bora ver aqui agora então se vai realmente fazer. Vou apertar. Essa aqui não influencia em nada. Vamos apertar o espaço para ela cair, né? Essa aí a gente não consegue girar ela. Vamos ver essa daqui. A gente consegue girar ela dos 4 jeitos. Ah, menina dos 4 jeitinhos. Ah, trem. Claro, ainda tem os bugs, ainda tem os erros que a gente vai ter que estar corrigindo, né? Porque a gente não está fazendo teste nenhum com essas posições que a gente está gerando. Mas, olha só, 4 posições também. Consigo girar ela de 4 jeitos. Vou deixar ela encostar aqui, ó, nesse cara, porque vocês vão ver que ainda tem mais um erro aqui que está acontecendo. Ó. Ele não identifica as peças que ele não pode estar girando em cima, mas tudo bem. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas a gente já está girando a peça conforme a gente queria. Agora essa daqui, ó, essa aqui ficou perfeita para mim, pelo menos, olha só. Ela estava desse jeito e voltou para a forma que ela estava anteriormente. Só posso tirar ela de 2 formas. E agora vai lá para baixo, vai, aperta para baixo aí. Essa aqui também, só posso tirar ela de 2 formas, ó. O joguinho tá me ajudando. Essa aqui eu posso tirar de 4, beleza. Tudo bem, tudo ok. Vamos colocar mais uma aqui. Depois a gente vai fazer os tratamentos, né, para saber quando que eu posso tirar minha peça ou não. Simplesmente eu vou ou tentar empurrar a peça para o lado, ou então girar ela de verdade, ou não girar ela. Vai ser os casos que a gente vai ter que estar fazendo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tô aqui e quero girar ela. Eu teria que fazer realmente ela arrastar ela um pouquinho para o lado, olha só. O quadrado eu não consigo rotacionar, tá certo. A gente vai ter que pensar nessas lógicas, né? Igual esse cara aqui, ó. O certo, quando eu tivesse desse jeito aqui, ó, quando eu tentasse voltar, aqui até que voltou, né? Pro outro lado, é ali atrás que ela não vai fazer isso. Esse cara aqui vai dar agora, ó. Quando eu tentasse rotacionar aqui, o certo seria ele me jogar pra frente e aí sim fazer a rotação. No caso, rotacionar até 2 casas, né? Me jogar 2 casas pra frente e aí sim tentar fazer a rotação. A gente vai ter que fazer um negócio, um sistema desse jeito pra poder dar certo esse trem. Acho que aqui, ó. Olha lá, ele teria que me jogar pra frente e aí sim fazer a rotação. Como ele está tentando desenhar uma pedra onde não existe índice para aquela pedra, ele dá esse erro aqui embaixo. Ele está fora do índice, ele está dando -1 aqui no caso, né? Deixa cair logo. Quero que venha um palitão daqui, deixa eu ver se eu consigo forçar a vir um palitão. Aí, veio. Aí, oi, funcionou também, 2 modos só. Perfeito. Aí, tá legal agora. A gente já tem pelo menos esse sistema, essa primeira parte do sistema aí, rotacionando as peças também. Tá uma bagunça danada porque a gente não está fazendo teste nenhum aqui, mas a princípio a lógica que a gente implementou aqui, ó, funcionou. Então o que a gente teve que fazer? Primeiro de tudo, definir um modo para minha peça. Se ela vai ser uma peça que vai conseguir rotacionar 4 vezes, ou vai rotacionar 2 vezes, ou não vai rotacionar vez nenhuma, né? No caso aqui, cadê? Rotaciona a peça, é na hora que eu crio a peça, né? Aqui embaixo. Aqui eu estou gerando a minha peça, eu vou ter aqui a minha peça quadrada, que ela é um modo 0, ela não vai rotacionar hora nenhuma. Perfeito. Depois, com esse modo em vista, a gente vai entrar justamente na nossa rotina. A gente vai fazer uma cópia da nossa peça atual, tá bom? Até para quando tiver aqueles problemas de erro, a gente não rotacionar a nossa peça, a gente vai fazer com que ela mantenha o valor que ela veio antes, tá bom? Então fiz a cópia da minha peça. Se ela for do modo 4, a gente entra naquela conta que a gente fez e vai sempre funcionar, né? Que a gente vai pegar o eixo X da minha peça, ela vai voltar a receber o eixo X da minha peça inicial, só que a nova posição dela no eixo X vai ser depender da posição que ela estava antes no eixo Y. Tá bom? Vou fazer a distância que ela estava da minha peça 0 e vou somar isso com o eixo X da minha peça 0 para jogar ela ou para frente ou para trás. E a nova posição dela no eixo Y vai ser o contrário, né? Eu vou diminuir essa distância que eu tenho dela no eixo X para jogar ela para cima ou para baixo, dependendo da posição que ela estava anteriormente no eixo X. E depois disso eu posso guardar essa nova peça com esse novo valor e depois fazer a minha peça atual receber esse valor de verdade, né? O valor que é da minha peça nova que eu tentei rotacionar. Senão, ele vai voltar com aquele valor antigo da minha peça. Vai ser basicamente isso, quando tiver algum erro, né? E aí eu desenho minha peça de novo lá na minha tela. Se ela for do modo 2, ela vai, a princípio, fazer o igualzinho com o modo 4, só que ele vai trocar o modo dele. Em vez de ser o modo voltar, né, ele vai fazer a operação inversa. Ele vai fazer o X voltar ao normal e o Y voltar também ao normal. Se eu não tiver isso, olha só, eu vou tirar essas linhas. Como é que eu posso fazer aqui? Eu tenho que tirar essa. Vou colocar aqui, ó, o modo 2. O modo 2 é que vai agora receber esse cara. E esse aqui é o modo 4. Só para vocês verem, na hora que aparecer lá uma peça com essa, o efeito que eu não queria que ela fizesse, né? Vamos ver se ela vai fazer aqui de novo. O L é normal, ele não vai nem rotacionar aqui agora, então deixa pra lá. Esse também é L, eu não quero nem saber. Eu quero um Szinho, aparece um S aí.
Olha só, quando estiver apertando aqui, ó, tá vendo que ela se move na tela? Ela dá a impressão de que ela está se movendo. Fica muito esquisito, eu não gosto desse jeito. Eu prefiro daquele modo, até porque eu acho que o Tetris é daquele modo, né? Olha só. Ela fica se movendo aqui na tela, é muito esquisito. Não é igual o jogo original. Pelo menos eu não acho que é igual o jogo original. Olha aqui que bagunça, porque a gente fez aquela alteração, né? Acabou com o L, nunca mais volta pra baixo. Ele só fica nesses dois modos, ele vai e volta. Mas, vamos voltar aqui ao normal. Só para vocês terem noção de que não fica aquela bagunça que estava antes, né? Vamos apertar aqui o PlayStation. Voltei ele ao normal agora, então o L consegue fazer agora os 4 movimentos dele. Eu acho que é isso mesmo, né? Olha só. Dessa forma que o jogo se comporta. Esse daqui, ele vai e volta. Não fica aquela bagunça da peça tentando se mover para tudo quanto é lado ali. Mas eu prefiro assim, se eu não for desse jeito, vocês podem comentar aí pra mim que eu tento fazer do jeito diferente, tá? Vocês podem comentar que eu tento fazer na próxima aula, que na próxima aula vai ser justamente para criar todas as barreiras aqui para minha peça não ficar indo nem pro vazio, né? Quando ela vai para um índice que não pertence a ninguém. Quando ela vai para cá, ó, vamos rotacionar esse trem aqui, ó. Estou rotacionando para cá, cheguei ela para cá, tentei rotacionar de novo, ela foi para o vazio e perdeu todos os valores dela. Ou então, para não rotacionar em cima de uma peça também que não possa rotacionar, que é a peça 0 aqui. Ó. A gente vai fazer a lógica para criar esses testes e aí vai estar terminado então o nosso sisteminha de rotacionar as peças, mas já está bem legal, já dá para a gente brincar um pouco, brincar um bocado aqui. Espero realmente que essa aula tenha sido útil a vossas senhorias. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Já é uma parada assim um pouquinho mais complicada. Teve que levar em conta aí alguns cálculos de cabeça meu também. Então, algo que eu não pesquisei antes. Eu simplesmente fui tentando fazer por analogia, né? Eu fiz justamente isso. Eu desenhei, vi como é que era o movimento da peça. Então, eu vi essa analogia de que fazendo a transformação dos eixos ali, né, trocando a distância que eu tinha no eixo X no eixo Y, eu conseguia ter uma forma de colocar ali a minha peça com a rotação dela. Então, se não tiver ficado bom, se não tiver ficado inteligível para vocês, comentem também para que eu possa tentar explicar de uma outra forma, tentar fazer então de um outro jeito, se vocês tiverem uma maneira melhor, né, de fazer essa rotação. Eu fiz dessa forma, mas vocês podem ter outras sugestões, tá bom, meus amigos? Mas era basicamente isso que eu queria estar mostrando para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. O comentário de vocês é muito importante mesmo para que eu possa estar trazendo nas próximas aulas, tá ok? Qualquer dúvida, principalmente, comente aí para que eu possa estar respondendo vocês. E é isso então, abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Vem um L aí, vem um L, por favor. Só vem S e L. Vem um Lzinho. É uma pecinha diferente. Aí, vem um L. Vamos ver se eu consigo encaixar ele ali. Até o próximo vídeo. Fui! Ah, morri. Ah, não. Eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Pra que eu fiquei apertando S, espaço? Ah, morri. Até o próximo vídeo. Fui!